A Espada da Verdade, de Terry Goodkind, Livro 1, A Primeira Regra do Mago, Capítulo 17. Richard pôs o lampião ao lado da mesa, perto da parede, e o acendeu com um graveto tirado da lareira. Os sons da chuva leve e das criaturas da noite entravam pela janela. Os pios e chamados dos pequenos animais noturnos eram familiares para ele, reconfortantes sons de casa. Sua casa. Aquela era a última noite em sua terra natal, pois no dia seguinte estaria em Midlands, como seu pai tinha feito. Sorriu pensando na ironia. Seu pai trouxera de Midlands o livro de sombras contadas e agora ele o levava de volta. Sentou-se na tora redonda de madeira de frente para Cailan e Adi. Então diga, como encontraremos a passagem? Ed recostou na cadeira e passou a mão no cabelo. Você já encontrou. Você tá na passagem. Pelo menos na estrada dela. E o que precisamos saber para atravessar? A passagem ser um vazio no mundo subterrâneo, mas ainda a terra dos mortos. Vocês estão vivos. Os animais caçam vivos quando eles têm tamanho suficiente para interessar eles. Richard olhou para o rosto impassível de Cailan, depois outra vez para Ed. Que animais? O dedo longo de Ed apontou para as paredes da sala. São os ossos dos animais. Seus amigos foram tocados por coisas do mundo subterrâneo. Os ossos confundem seus poderes. Por isso eu disse que seus amigos estavam sendo ajudados desde o momento em que eles chegaram aqui. Os ossos mantêm mal longe daqui. Os animais não podem me encontrar porque sentem o mal nos ossos e isso cega eles, fazendo eles pensar que sou um deles. Richard se inclinou para a frente. Se levarmos alguns ossos conosco, estaremos protegidos? Com seu sorriso que enrugava os olhos, Ed disse: Muito bem, é exatamente o que devem fazer. Esses ossos dos mortos têm magia suficiente para proteger vocês. Mas tem mais. Ouça com atenção. Richard cruzou as mãos. Vocês não podem levar seus cavalos. A trilha é pequena demais para eles. Não cabem em vários trechos. Vocês não devem sair da trilha. E não devem parar para dormir. Vão levar um dia, uma noite e a maior parte do dia seguinte para atravessar. Por que não podemos parar para dormir? Perguntou Richard. Ed olhou de um para outro com seus olhos brancos. Tem outras coisas na passagem além dos animais. Elas vão pegar vocês se vocês pararem. Coisas? Perguntou Cailan. Ed fez que sim com a cabeça. Eu vou sempre à passagem. Se vocês tiver cuidado, é seguro. Senão, as coisas vão pegar vocês. A voz raspante ficou mais baixa. Eu fiquei confiante demais. Um dia eu andei por muito tempo e eu me cansei. Eu estava muito segura de mim mesma. Claro que sabia do perigo, por isso sentei encostado em uma árvore e cochilei. Só por uns minutos. Passou a mão na perna. Enquanto eu dormia, um sugador grudou no meu tornozelo. Cailan perguntou: O que é um sugador? Ed olhou para eles em silêncio por um momento. Um sugador ser um animal com armadura nas costas e espeto nas partes de baixo. Muitas pernas, cada uma com uma garra afiada. Boca como de sanguessuga, cheia de dentes. Ele se enrola de um modo que só aparece a carapaça. Enfia as garras na carne para que a pessoa não possa arrancar ele e aí põe a boca na vítima e suga sangue, segurando com as garras o tempo todo. Cailan pôs a mão no braço de Ed. A luz do lampião tingia de rosa os olhos brancos. Richard não se moveu. Os músculos estavam tensos. Eu tava com o meu machado. Cailan fechou os olhos e abaixou a cabeça. Eu tentei matar o sugador, ou pelo menos arrancar ele de mim. O sugador é uma das criaturas mais lentas da passagem.
porém é mais rápido do que um tolo adormecido. Olhou nos olhos de Richard. Eu só podia fazer uma coisa para salvar minha vida. Eu não aguentava mais a dor. Os dentes dele raspavam meu osso. Amarrei uma tira de pano com força na coxa e apoiei a perna numa tora de madeira. Eu usei o machado para cortar meu pé na altura do tornozelo. O silêncio na pequena casa era tenso. Só os olhos de Richard se moveram para encontrar os de Cailan. Viu refletida neles a compaixão que ele próprio sentia pela velha mulher. Não podia imaginar a coragem necessária para cortar o próprio pé com um machado. Richard chegou a sentir náusea. Os lábios finos de Ed se recurvaram num sorriso tristonho. Estendeu os braços sobre a mesa e segurou com força as mãos de Richard e de Cailan. Conto essa história não para que vocês sintam pena de mim. Conto para que vocês não sejam vítima de algumas coisas que existem na passagem. O medo às vezes pode significar segurança. Então acho que estaremos muito seguros. Ainda sorrindo, Ed continuou. Ótimo! Há mais uma coisa. Há um lugar onde duas paredes da fronteira são muito juntas uma da outra. Elas quase se tocam. Esse lugar se chama Estreito. Quando chegarem a uma rocha do tamanho dessa casa partida ao meio, esse é o lugar. E adiante vocês devem passar entre as paredes da fronteira. É o lugar mais perigoso do desfiladeiro. Pôs a mão no ombro de Cailan e apertou a mão de Richard olhando de um para o outro. Eles vão chamar vocês da fronteira. Eles querem que vocês vão para eles. Quem? Perguntou Cailan. Ed se inclinou para ela. Os mortos. Pode ser uma pessoa que você conheça, que esteja morta. Cailan mordeu o lábio. É mesmo essa pessoa? Ed balançou a cabeça. Não sei, minha filha, mas não acredito que seja. Eu também não, disse Richard, quase mais para se convencer. Ótimo, disse Ed. Continue pensando assim. Ajudará você a resistir. Vocês vão ficar tentados a atender o chamado. Se fizerem isso, estão perdidos. E lembrem-se, no estreito é mais importante ainda ficar na trilha. 1 ou 2 passos para qualquer lado será demais, porque as paredes da fronteira são muito juntas. Vocês não vão poder recuar. Nunca mais. Richard respirou profundamente. Ed, a fronteira está ruindo. Antes de ser derrubada, Zed me disse que dá para ver a mudança. Chase disse que antigamente não se podia ver dentro dela e que agora os seres do mundo subterrâneo estão saindo. Você acha que ainda é seguro passar pelo estreito? Seguro? Eu nunca disse que é seguro. Muitos cheios de cobiça, mas sem força de vontade, tentaram passar, mas nunca chegaram do outro lado. Inclinou-se para ele. Enquanto a fronteira estiver lá, a passagem também vai estar. Vocês fiquem na trilha, pense no seu objetivo, ajudem um ao outro se for preciso, que vocês vão passar. Ed olhou para ele com atenção. Richard se voltou para os olhos verdes de Cailan, imaginando se poderiam resistir à fronteira. Lembrou-se da vontade que sentiu de entrar. No estreito teriam a fronteira dos dois lados. Sabia o medo que Cailan tinha do mundo subterrâneo e com razão. Ela estivera lá. Ele também não estava ansioso para chegar perto. Richard pensou por um momento. Você disse que o estreito fica no centro da passagem. E se for noite, como vamos enxergar para não sair da trilha? Ed apoiou a mão no ombro de Cailan para se levantar. Venham, disse ela, pondo as muletas debaixo dos braços. Eles a seguiram vagarosamente até as prateleiras. Os dedos finos apanharam uma bolsa de couro. Desatou o cordão que a fechava e, virando a bolsa, pôs uma coisa na palma da mão. Voltou-se para Richard. Estenda a mão. Ele obedeceu. Ed pôs a mão sobre a dele e Richard sentiu um peso macio.
Na sua língua nativa, ela disse algumas palavras em voz baixa. Richard viu na palma da sua mão uma pedra do tamanho de um ovo de galinha silvestre. Macia e polida, era tão escura que parecia capaz de sugar a luz da sala. Não dava nem para discernir a superfície, só se via uma camada brilhante. Debaixo dela tudo era vazio e escuridão. Isso ser uma pedra da noite, disse Ed com voz pausada. E o que eu faço com ela? Ed hesitou, olhando para a janela por um breve momento. Quando achar que está escuro demais, você pega a pedra da noite que ela vai dar luz suficiente para ver o caminho. Ela só funciona nas mãos do dono e só se ela é dada de boa vontade pelo dono anterior. Vou dizer pro mago que pedra tá com você. Ele tem magia necessária para encontrar ela e vai poder encontrar você. Richard hesitou. Ed, essa pedra deve ser valiosa, não tenho direito de aceitar. Tudo é valioso na condição certa. Para um homem que está morrendo de sede, a água é mais preciosa do que ouro. Para um homem que está se afogando, a água não vale nada, só problema. Neste momento, você ser um homem com muita sede. Sede para deter Darkenraw. Leve a pedra da noite. Se você sentir peso da obrigação, pode devolver ela um dia. Richard assentiu, pôs a pedra na bolsa de couro e a guardou no bolso. Ed virou outra vez para a prateleira e apanhou um colar delicado, erguendo-o para que Cailan pudesse ver. Algumas contas vermelhas e amarelas estavam dispostas em volta de um pequeno osso redondo. Os olhos de Cailan se iluminaram e ela abriu a boca surpresa. Igual o da minha mãe, disse ela maravilhada. Ed passou o colar pela cabeça dela e Cailan levantou o cabelo. Cailan olhou para o colar, tocando-o e sorrindo. Por enquanto ele vai te esconder dos animais do desfiladeiro e um dia, quando você estiver esperando o filho vai te proteger e o colar o ajudará a crescer forte como você. Cailan abraçou com força a velha mulher por um longo tempo. Quando se separaram, Cailan parecia preocupada e falou na língua que Richard não entendia. Ed simplesmente sorriu e bateu de leve no ombro dela. Vocês dois precisam dormir agora. E eu, também não preciso de um osso para me esconder dos animais? Ed olhou para o peito dele. Lentamente estendeu o braço, encostou a mão na camisa dele e tocou no dente. Retirou a mão e olhou nos olhos de Richard. De algum modo, ela sabia da existência do dente. Richard prendeu a respiração. Tu não precisa de osso, Heartlandês. Os animais não podem te ver. Seu pai dissera que a coisa que guardava o livro era um animal malvado. Compreendeu que por causa do dente as coisas da fronteira não puderam encontrá-lo como encontraram os outros. Se não fosse pelo dente, ele teria sido derrubado como Zed e Chase e Cailan estaria no mundo subterrâneo. Richard tentou evitar qualquer sinal de emoção. Ed percebeu e não disse nada. Cailan pareceu confusa, mas também ficou calada. Durmam agora, disse Ed. Cailan recusou a cama oferecida por Ed. Ela e Richard estenderam seus cobertores perto do fogo e Ed foi para o seu quarto. Richard pôs mais lenha na fogueira, lembrando que Cailan gostava de ficar perto do fogo. Sentou-se ao lado de Zed e Chase por um momento, passando a mão nos cabelos brancos do mago, ouvindo sua respiração. Detestava ter de deixar os amigos. Temia o que os esperava. Imaginou se Zed saberia onde procurar as caixas. Richard gostaria de saber o plano de Zed. Talvez fosse uma espécie de truque do mago contra Darkenraw. Cailan se sentou no chão, na frente do fogo, com as pernas cruzadas, observando Richard. Quando ele voltou para o cobertor, ela deitou de costas, puxando o cobertor até a cintura. A casa estava quieta e dava a sensação de segurança. A chuva continuava. Era bom estar perto do fogo. Richard estava cansado. Voltou-se para Cailan, apoiado num cotovelo e com a cabeça na mão. Ela olhou para o teto, girando um colar de ossos entre os dedos. Richard viu o movimento da respiração no peito dela. Richard, murmurou ela, sempre olhando para o teto.
Eu sinto muito ter de deixar os dois. Eu sei, disse em voz baixa. Eu também sinto. Espero que não sinta que eu o forcei a fazer isso por causa do que eu disse quando estávamos no pântano. Não, foi a decisão certa. A cada dia o inverno está mais próximo. Não adiantaria esperarmos com eles enquanto Raoul encontra a caixa. Aí estaríamos todos mortos. A verdade é a verdade. Não posso ficar zangado com você por ter dito aquilo. Ouvindo o fogo estalar e sibilar, olhou para ela, para o cabelo no chão em volta do seu rosto. Podia ver uma veia pulsando no pescoço dela. Pensou que Cailan tinha o pescoço mais delicioso que já vira. Às vezes ela parecia tão bonita que ele quase não suportava olhar e ao mesmo tempo não podia afastar os olhos. Ela continuava a girar entre os dedos as contas do colar. Cailan, ela olhou para ele. Quando Ed disse que o colar protegeria você e algum dia protegeria o seu filho, o que você respondeu? Cailan olhou para ele por um longo tempo. Eu agradeci, mas disse que não acho que viverei o bastante para ter um filho. Richard sentiu um arrepio nos braços. Por que disse isso? Movendo os olhos rapidamente, estudando o rosto dele, ela disse: Richard, na minha terra a loucura impera. Uma loucura que você nem pode imaginar. Eu sou uma só. Eles são muitos. Vi gente melhor do que eu se revoltar e ser trucidada. Não estou dizendo que acho que fracassaremos, mas não acho que viverei para saber. Mesmo sem que ela dissesse, Richard sabia que ela achava que ele também não viveria. Cailan tentava não o alarmar, mas ele acreditava que morreria também. Por isso, ela não queria que Zed lhe desse a espada da verdade, que o fizesse Seeker. Era como se seu coração subisse pela garganta. Cailan acreditava que os estava levando para a morte. Talvez estivesse certa, ele pensou. Afinal, ela sabia mais do que ele o que estariam enfrentando. Ela devia estar apavorada por voltar a Midlands, mas uma vez lá não tinham para onde fugir. O fogo fato tinha dito que fugir seria a morte. Richard beijou as pontas dos dedos e tocou com eles o osso no colar. Olhou para os suaves olhos dela. Acrescento o meu juramento de proteção a do osso, disse ele num murmúrio, para você agora e para o filho que você terá no futuro. Não trocaria um dia que passo com você por uma vida de escravidão. Aceitei o posto de Seeker voluntariamente, e se Darken Raoul levar o mundo todo à loucura, então morreremos com uma espada em nossas mãos, não com grilhões em nossas asas. Não permitiremos que seja fácil para eles nos matar. Pagarão um alto preço. Lutaremos até o último suspiro se for preciso, e na nossa morte infligiremos um ferimento nele que o levará à morte. Com um sorriso que lhe iluminou os olhos, ela disse: Se Darken Raoul conhecesse você como eu conheço, teria razão para perder o sono. Agradeço aos bons espíritos o Seeker não ter motivo para ter raiva de mim. Encostou a cabeça no braço. Você tem um talento especial para me fazer sentir melhor, Richard Cypher, mesmo quando fala da minha morte. Para isso que são os amigos, sorriu ele. Cailan fechou os olhos e Richard a olhou por algum tempo até o sono chegar suavemente. Seu último pensamento antes de adormecer foi para ela. O primeiro sinal da manhã foi úmido e escuro, mas sem chuva. Cailan se despediu de Ed com um abraço. Richard olhou nos olhos brancos da velha mulher. Devo pedir a você uma tarefa importante. Quero que dê a Chase uma mensagem do Seeker. Diga a ele que deve voltar para Heartland e avisar ao primeiro conselheiro que a fronteira desaparecerá muito em breve. Ele deve dizer a Michael que precisa mobilizar o exército para defender Westland das forças de Raoul. Devem estar preparados para lutar contra uma invasão. Não devem deixar que Westland caia como Midlands. Qualquer força que aparecer deve ser considerada invasora. Chase deve dizer a Michael que foi Raoul quem matou o nosso pai e os que vierem não virão em paz. Estamos em guerra e eu já entrei na batalha. Se meu irmão ou o exército ignorarem meu aviso, Chase deve abandonar o serviço do governo e fazer com que os guardas da fronteira se unam para lutar contra as legiões de Raoul.
Seu exército praticamente não encontrou oposição quando tomou Midlands. Se tiverem de derramar sangue para tomar Westland, talvez percam o entusiasmo. Chase deve dizer a ele para não ter misericórdia com o inimigo, para não fazer prisioneiros. Não tenho qualquer prazer em dar essas ordens, mas é assim que Raul luta e ou o enfrentamos nos seus termos ou morremos. Se Westland for tomada, espero que os guardas cobrem um preço muito alto antes de serem vencidos. Quando Chase tiver os guardas e o exército reunidos, ele pode vir me ajudar se quiser, pois acima de tudo precisaremos evitar que Raul consiga as 3 caixas. Richard olhou para baixo. Peça-lhe para dizer ao meu irmão que eu o amo e sinto falta dele. Ergueu os olhos para Ed. Pode lembrar disso tudo? Acho que não poderia esquecer nem se quisesse. Vou dizer ao guarda suas palavras. O que quer que eu diga ao mago? Richard sorriu. Que lamento não poder esperar por ele, mas sei que ele compreende. Quando puder, ele me encontrará por meio da Pedra da Noite. A essa altura, espero já ter encontrado uma das caixas. Força para o Seeker, disse Ed com sua voz áspera. E para você também, minha filha. Tempos difíceis esperam vocês. Fim do capítulo 17. Capítulo 18. A trilha tinha largura suficiente para Richard e Cailan andarem lado a lado. As nuvens eram baixas e ameaçadoras, mas não chovia. Os dois estavam bem agasalhados com suas capas. Agulhas de pinheiro marrons e úmidas forravam o caminho dentro da floresta. Eram poucos os arbustos entre as árvores grandes, proporcionando visão por uma boa distância. Samambaias cobriam o solo em renques de folhagens e troncos mortos aqui e ali, pareciam dormir na cama de agulhas. Esquilos censuravam a intrusão e pássaros cantavam com monótona insistência. Richard arrancou algumas agulhas do galho de uma pequena árvore de abeto balsâmico e as esfregou entre os dedos. Ed é mais do que ela parece, disse ele. Cailan olhou para ele. Ela é uma feiticeira. Richard disse surpreso. É mesmo? Eu não sei o que é exatamente uma feiticeira. Bem, ela é mais do que nós e menos do que um mago. Richard cheirou a fragrância de agulhas do abeto balsâmico que tinha entre os dedos e depois jogou fora. Talvez ela fosse mais do que ele, pensou, mas certamente não era mais do que Cailan. Lembrou o olhar de Ed quando Cailan segurou o pulso dela, um olhar de medo. Lembrou a expressão de Zed quando a viu pela primeira vez. Qual era o seu poder, capaz de assustar uma feiticeira e um mago? O que ela fazia para provocar aquele trovão silencioso? Cailan fizera 2 vezes, uma contra o Quad e outra contra Char, o fogo fato. Richard lembrava a dor provocada depois. Uma feiticeira maior do que Cailan, ele duvidava. Por que Ed mora aqui na passagem? Cailan empurrou o cabelo para trás do ombro. Ela se cansou de as pessoas a procurarem constantemente, querendo encantamento e poções. Queria ficar sozinha para estudar, seja o que for que uma feiticeira estuda. Uma espécie de invocação, como ela diz. Você acha que ela estará segura quando a fronteira desaparecer? Espero que sim, eu gosto dela. Eu também, sorriu ele. A trilha em alguns trechos tinha subidas íngremes, obrigando-os a andar um atrás do outro nas encostas e nas arestas rochosas. Richard deixava Cailan seguir em frente para poder vigiá-la, evitando que ela se desviasse da trilha. Às vezes ele tinha de apontar o caminho, visível para seus olhos experientes de guia, mas não para os dela. Árvores cresciam nas rachaduras das rochas que se erguiam acima deles. A névoa esvoaçava entre as árvores. Raízes entre as aberturas das rochas serviam de apoio na subida. As pernas de Richard doíam por causa do esforço para descer barrancos escuros na trilha. Richard pensava no que fariam quando chegassem a Midlands. Dependia antes do plano de Zed para quando estivessem atravessando a passagem, e agora estavam sem Zed, sem plano. Sentia-se como um tolo entrando daquele modo em Midlands. O que ia fazer quando chegassem lá? Ficar parado e olhar em volta? Adivinhar onde estava a caixa e ir buscá-la? Não era um bom plano.
Não tinham tempo para andar a esmo, esperando encontrar alguma coisa por acaso. Ninguém estaria à sua espera para dizer o que devia fazer. Chegaram a uma formação rochosa íngreme. A trilha subia em linha reta. Richard examinou o terreno. Era mais fácil dar a volta, melhor do que escalar a rocha, mas finalmente, pensando que a fronteira podia estar em qualquer lugar, desistiu da ideia. A trilha seguia por ali por algum motivo. Richard foi à frente, segurando a mão de Caleb, ajudando-a a subir. Os pensamentos o atormentavam. Alguém havia escondido uma das caixas. Do contrário, Raoul já estaria com ela. Se Raoul não conseguia encontrá-la, como Richard a encontraria? Não conhecia ninguém em Midlands, não sabia onde procurar. Não podiam procurar a caixa, tinham de encontrar alguém que soubesse onde estava. Magia, ele pensou de repente. Midlands era uma terra de magia. Talvez alguém com magia pudesse dizer onde estava a caixa. Tinham de encontrar alguém com a magia certa. Ed pôde dizer coisas sobre ele sem nunca ter visto Richard antes. Devia haver alguém com esse tipo de magia, capaz de dizer onde estava a caixa e nunca a ter visto. Então, é claro, precisavam convencer essa pessoa a contar a eles. Mas talvez se alguém escondesse esse conhecimento de Darkenwall, ficaria satisfeito por ajudá-los. Parecia que havia muitos desejos e esperanças nesses pensamentos. Mas Richard sabia de uma coisa. Mesmo que Raoul conseguisse todas as caixas, sem o livro não podia distinguir uma da outra. Enquanto andava, Richard recitava mentalmente o livro das sombras contadas, tentando encontrar um meio de deter Raoul. Como era um livro de instruções para o uso das caixas, devia indicar um meio para evitar que fossem usadas, mas Richard não encontrou essa indicação. A explicação do que cada caixa faria, diretrizes para determinar a identidade das caixas e como abrir uma delas, ocupava uma pequena parte no fim do livro. Richard compreendia bem essa parte, que era clara e precisa. Porém, a maior parte do livro tratava de orientações para se defender de coisas inesperadas, resolvendo problemas que podiam evitar que o dono das caixas tivesse sucesso. O livro começava dizendo como verificar a verdade nas instruções. Se ele pudesse criar um daqueles problemas, poderia deter Raoul, pois ele não tinha o livro. Mas era impossível criar a maioria dos problemas, pois tratavam de ângulos do sol e das nuvens no dia da abertura da caixa, e grande parte ele não entendia. Era sobre coisas de que nunca ouvira falar. Richard disse a si mesmo para parar de pensar no problema e pensar na solução. Ia reler o livro novamente. Esvaziou a mente e começou a recitar o livro. A verificação da verdade das palavras do livro das sombras contadas, quando ditas por outra pessoa e não lida por aquele que comanda a caixa, só pode ser feita com o uso de um confessor. No fim da tarde, Richard e Caleb transpiravam com o esforço da caminhada. Quando cruzaram um pequeno regato, Caleb molhou um pano e lavou o rosto com ele. Richard achou uma boa ideia. Quando chegaram ao próximo regato, ele parou para fazer o mesmo e se abaixou para molhar o pano. Quando se levantou, Richard viu a sombra. Ficou imóvel imediatamente. No bosque havia alguma coisa meio escondida atrás da árvore. Não era uma pessoa, mas tinha quase o mesmo tamanho com forma definida. Parecia a sombra de alguém pairando no ar. A coisa não se movia. Richard piscou os olhos para verificar se estava mesmo vendo aquilo. Talvez fosse só um truque da luz da tarde, a sombra de uma árvore. Caleb continuou a andar. Richard a alcançou rapidamente e pôs as mãos nas costas dela para evitar que parasse. Inclinou-se sobre o ombro de Caleb e murmurou no ouvido dela. Olhe para a esquerda, lá no meio das árvores. Diga o que você vê. Sempre com a mão nas costas dela, Richard a fez continuar a andar enquanto olhava. Caleb afastou o cabelo de um lado e olhou. Então ela viu a coisa. O que é? Murmurou ela, olhando para ele. Richard ficou um pouco surpreso. Eu não sei. Pensei que você talvez pudesse me dizer. Caleb balançou a cabeça. A sombra continuava imóvel.
Talvez não fosse nada, um artifício da luz. Richard tentou se convencer disso, mas sabia que não era verdade. Talvez seja um dos animais de que a Ed falou e ele não nos pode ver? Sugeriu ele. Cailan olhou para ele. Animais têm ossos. Cailan tinha razão, mas Richard esperava que ela concordasse com a ideia. Continuavam a andar rapidamente. A sombra não se moveu e logo a perderam de vista. Richard respirou aliviado. Parecia que o colar de ossos de Cailan e o dente que ele trazia no pescoço os escondiam. Comeram pão, cenoura e carne defumada, sem parar de andar. Nenhum dos dois sentiu prazer naquela refeição. Seus olhos não cessavam de vigiar o bosque. Embora não tivesse chovido o dia inteiro, tudo estava ainda molhado e ocasionalmente a água pingava das árvores. Os dois vigiavam a floresta à procura de algum sinal de perigo. Não viram nada. O fato de não verem nada começou a preocupar Richard. Não havia esquilos, nem pássaros, nenhum animal. Tudo estava quieto demais. A luz do dia começou a desaparecer. Logo chegariam ao estreito. Ele se preocupava com isso também. A ideia de ver outra vez as coisas da fronteira era assustadora. A ideia de ver seu pai outra vez o apavorava. Sentia um nó no estômago lembrando-se do que Ed tinha dito, que os da fronteira os chamariam. Lembrou o quanto seus chamados eram sedutores. Devia estar preparado para resistir. Tinha de ser forte. Cailan quase fora levada para o subterrâneo quando estavam dentro dos galhos do pinheiro na noite do dia em que ele a conheceu. Quando estavam com Zed e Chase, alguma coisa tentava levá-la outra vez. Richard temia que o osso não a protegesse quando chegassem tão perto. A trilha ficou plana e mais larga e eles puderam andar lado a lado outra vez. Richard estava cansado e ainda tinha uma noite e um dia antes de poder descansar. Atravessar o estreito no escuro e exausto não parecia uma boa ideia, mas Ed insistira para que não parassem. Richard não podia contrariar uma pessoa que conhecia tão bem a passagem. Sabia que a história do sugador ia mantê-lo acordado. Cailan olhou para o bosque e se virou para trás. Parou de repente, segurando o braço dele. Na trilha, a menos de 10 metros atrás deles, estava uma sombra. Como a outra, ela estava imóvel. Richard podia ver o bosque através dela, como se fosse de fumaça. Cailan segurou o braço dele com força e eles continuaram a andar meio de lado, olhando a coisa. Depois de uma curva do caminho, perderam-na de vista. Apressaram o passo. Cailan, se lembra de ter falado do povo sombra que Penny's Rawl mandou? Essa coisa pode ser um deles? Cailan disse preocupada. Eu não sei. Nunca vi um. Isso foi na última guerra e eu não tinha nem nascido. Mas as histórias eram sempre as mesmas. Elas flutuavam. Nunca ouvi dizer que ficassem imóveis como essa. Talvez seja por causa dos ossos. Talvez saibam que estamos aqui, mas não nos podem ver e continuam procurando. Ela apertou mais a capa contra o corpo, evidentemente com medo da ideia, mas não disse nada. Na noite que chegava, continuaram a caminhar muito perto um do outro, partilhando os mesmos pensamentos alarmantes. Outra sombra apareceu ao lado da trilha. Cailan apertou o braço dele. Passaram devagar, quietos, olhando para ela. A sombra não se moveu. Richard teve a impressão de que ia entrar em pânico, mas sabia que não podia. Tinham de ficar na trilha e usar a cabeça. Talvez as sombras estivessem tentando fazer com que fugissem, saindo da trilha e acidentalmente entrando no mundo subterrâneo. Olhavam em volta e para trás. Quando Cailan virou a cabeça, um galho lhe roçou o rosto. Ela saltou para cima de Richard. Quando viu o que era, pediu desculpas. Richard sorriu tranquilizadoramente. As agulhas dos pinheiros tinham gotas de chuva e de névoa de quando em quando a brisa leve movia os galhos e a água pingava. No escuro quase completo da noite, era difícil saber se havia sombras em volta deles ou se eram somente vultos escuros das árvores. 2 vezes tiveram certeza de que eram sombras perto da trilha, mas não se moviam, pareciam vigiar, embora não tivessem olhos.
O que vamos fazer se nos atacarem? Perguntou Cailan com voz tensa. A mão de Cailan começava a machucar o seu braço. Richard soltou os dedos dela e o segurou entre os seus. Desculpe, disse ela com um sorriso embaraçado. Se nos atacarem, a espada os deterá, respondeu ele confiante. Por que tem tanta certeza? A espada deteve as coisas da fronteira. Cailan pareceu satisfeita com a resposta. Richard queria também estar satisfeito. Um silêncio de morte envolvia a floresta, exceto por um suave som raspante que Richard não sabia o que era. Não se ouvia qualquer dos costumeiros sons da noite. Galhos escuros balançavam com a brisa, acelerando seu coração. Richard, disse Cailan em voz baixa, não deixe que eles toquem em você. O toque deles é mortal. Mesmo que não sejam o povo sombra, não sabemos o que pode acontecer. Não podemos deixar que nos toquem. Richard apertou a mão dela. Ele resistia à tentação de empunhar a espada. Talvez fossem muitas para a espada, se é que a magia da espada funcionava contra as sombras. Se não houvesse outra escolha, usaria a espada, mas por enquanto seu instinto dizia para não usar. O bosque ficava cada vez mais escuro. Os troncos das árvores eram pilares negros na quase noite. Richard sentia olhos por toda parte. A trilha começava a atravessar a encosta da montanha e rochas escuras erguiam-se à esquerda. Restos da chuva pingavam e escorriam na rocha. Ele ouvia as gotas caindo no chão. A trilha descia para a direita. Quando olharam para trás outra vez, havia 3 sombras, quase invisíveis. Continuaram a andar. Richard ouviu novamente o leve som raspante dos 2 lados do bosque. Não era um som conhecido. Ele sentia mais do que via as sombras nos 2 lados e atrás deles. Algumas muito perto da trilha. Só na frente o caminho estava livre. Richard, murmurou Cailan, não acha que deve usar a pedra da noite? Mal posso ver o caminho. Ela apertou com força a mão dele. Richard hesitou. Não quero usar enquanto não precisar realmente. Tenho medo do que pode acontecer. Como assim? Bem, essas sombras ainda não nos atacaram. Talvez não possam ver por causa dos ossos. Fez uma pausa. Mas e se puderem ver a luz da pedra? Cailan mordeu o lábio preocupada. Com dificuldade seguiam a trilha que desviava de árvores, rochas e raízes, cortando o caminho na encosta. O som raspante estava mais perto em volta deles. Pareciam garras andando nas rochas, ele pensou. 2 sombras estavam na frente, muito próximas, com a trilha entre eles. Cailan chegou muito perto de Richard, prendendo a respiração. Escondeu o rosto no ombro dele quando passaram por elas. Richard a abraçou com força. Sabia como Cailan estava se sentindo. Ele também estava aterrorizado. Seu coração batia forte. Pareciam que estavam indo longe demais a cada passo, penetrando muito profundamente. Ele olhou para trás, mas no escuro não dava para ver se as sombras estavam na trilha. Bruscamente, um vulto negro surgiu na frente deles. Era uma rocha enorme partida ao meio. O estreito. Encostaram-se na rocha na frente da fenda. Estava escuro demais para ver a trilha ou se havia algumas sombras muito perto. Não podiam seguir a trilha no estreito sem a luz da pedra da noite. Era perigoso demais. Um passo em falso e estariam mortos. No silêncio, o leve ruído raspante estava mais perto em volta deles. Richard tirou do bolso a bolsa de couro, desatou o cordão e pôs a pedra da noite na palma da mão. Luz quente brilhou na noite, iluminando o bosque, desenhando sombras fantasmagóricas. Richard levantou a pedra para ver melhor. Ouviu a exclamação abafada de Cailan. Na luz amarelada, viram uma parede de sombras, centenas delas, umas muito junto das outras. Formavam um semicírculo a menos de 6 metros dos 2. O chão estava repleto de criaturas com as costas curvas que pareciam pedras, mas não eram pedras. Faixas de armadura cinzenta se cruzavam em suas costas, espetos agudos apareciam debaixo delas. Sugadores. Eram eles que faziam aquele som.
as garras nas rochas. Moviam-se com um passo estranho, ondulando de um lado para o outro os corpos abaulados. Não era um passo rápido, mas regular. Alguns estavam muito perto. Pela primeira vez as sombras começaram a se mover, flutuando, pairando no ar, fechando o círculo. Cailan, petrificada, se encostou na rocha com os olhos arregalados. Richard estendeu a mão, segurou o camisolão dela e a levou para a abertura da rocha. As paredes eram molhadas e escorregadias. O espaço era tão pequeno que Richard tinha a impressão de que seu coração ia subir até a garganta. Ele não gostava de lugares apertados. Começaram a andar de costas, virando uma vez ou outra para ver o caminho. Richard estendeu a mão com a pedra da noite, iluminando as sombras que se aproximavam. Sugadores se arrastaram para a abertura da rocha. Richard ouvia a respiração rápida de Cailan ecoando no espaço confinado. Continuaram a andar de costas, os ombros roçando na rocha. A água fria cheia de limo lhes encharcava as camisas. Em um trecho tiveram de se abaixar e virar de lado, porque a fenda era mais estreita, as duas partes quase se juntando, dando apenas para uma pessoa passar abaixada. Folhas e galhos da floresta caídos da fenda se decompunham na umidade, com um cheiro forte de coisa podre. Continuaram andando de lado e finalmente chegaram ao fim do estreito. As sombras pararam quando chegaram à abertura da rocha. Os sugadores não. Richard chutou um que chegou muito perto, atirando-o para longe no meio das folhas e gravetos. Caindo de costas, ele esperneou com as patas no ar, rosnando e sibilando. Contorceu e se balançou até conseguir virar. Então o sugador se ergueu nas patas cheias de garra e com um rosnado rouco se aproximou outra vez. Os dois se viraram rapidamente para seguir a trilha. Richard iluminou a trilha do estreito com a pedra da noite. Richard ouviu a exclamação surpresa de Cailan. A luz quente iluminou a encosta onde devia estar a trilha do estreito. Até onde a vista alcançava, tudo era um monte de entulho. Rochas, galhos de árvores, lascas de madeira e lama. Um deslizamento acabava de atingir a encosta. A trilha do estreito tinha desaparecido. Deram um passo para a frente para ver melhor. A luz verde da fronteira apareceu, surpreendendo-os. Recuaram imediatamente. Richard! Cailan agarrou o braço dele. Os sugadores estavam de pé. As sombras flutuavam na abertura da rocha. Fim do capítulo 18.